Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui nosso segundo dia de aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia, segundo bloco, e as nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos continuar agora aqui falando. No nosso slide, nos dias atrás, nós tínhamos até parado nesse ponto, que é um ponto que mencionamos sobre, de fato, as metáforas da igreja, né? Eu não sei se vocês se lembram. Já eu abro ele aqui para vocês. Mas aqui no livro texto fala sobre as metáforas da igreja, né? Lembrando que metáfora é uma figura de linguagem que tenta nos ensinar sobre essas figuras de linguagem, né? E aí, no slide do Gruden, ele apresentava várias metáforas lindíssimas. Família de Deus, que a igreja, ela é família de Deus, ela é noiva de Cristo, ela é os ramos de uma oliveira, um edifício, casa de Deus, uma colheita, um grupo de sacerdotes, coluna e baluarte da verdade, o corpo de Cristo, todo o corpo, né? Então, a noiva são as metáforas. Eu gostaria agora de, inclusive, ler com vocês, rapidamente, aqui essa parte agora, que é na página 719, o último parágrafo, né? Deixa eu até publicar aqui para vocês, o slide, né? Só rapidamente, só um segundo. Então, página 719 é a ampla gama de metáforas usada. Eu queria ler com vocês essa porção. Tá bom, meus irmãos? Vamos ver? Acharam? No livro seu, Elisângela, eu não sei qual é a página, né? Então, Fia. É a página 1151. Obrigado. Então, quem quer ler, leia para nós, Beatriz? Deixa eu só publicar aqui o slide, inclusive. Só um segundinho, meus irmãos. Joia. Então, pode ler para nós. A ampla gama de metáforas usadas para referir-se à igreja no Novo Testamento deve lembrar-nos de que não devemos concentrar-nos em apenas uma delas. Por exemplo, embora seja verdade que a igreja é corpo de Cristo, precisamos lembrar que essa é apenas uma das metáforas dentre muitas. Se nos concentrarmos apenas nessa metáfora, provavelmente nós esqueceremos de que Cristo é nosso Senhor, que reina nos céus, bem como aquele que habita entre nós. Certamente não devemos concordar com a posição católica romana de que a igreja é a encarnação contínua do Filho de Deus na Terra hoje. Dá uma pausa aqui, dá uma pausa. Essa afirmação do Gruden, ela é muito importante. Percebam, no intervalo, o Júnior tinha mencionado sobre a livre interpretação. Cada pessoa tem a sua livre interpretação. Tudo bem, a gente sabe disso e respeita. Mas agora, ao tratar desse assunto tão importante, que são as metáforas pelas quais a Bíblia apresenta como as metáforas da igreja, a gente sabe que, na realidade, aqui a gente não pode pegar uma única e fazer dela uma verdade isolada, porque senão a gente acaba, de fato, cometendo, eu diria, um erro hermenêutico. A gente acaba sendo, eu diria, exagerados num ponto, né? E essa frase do Gruden, leia novamente, irmã Beatriz, por gentileza, certamente, porque essa ênfase que a Igreja Católica Apostólica Romana dá, ela é muito ruim mesmo. Ela acaba dando uma ênfase que não deveria, né? Pode ler para nós, por gentileza, filho. Certamente não devemos concordar com a posição católica romana de que a igreja é a encarnação contínua do Filho de Deus na Terra hoje. Continua, por favor. A igreja não é o Filho de Deus em carne, porque Cristo ressuscitou com o corpo e com o corpo subiu aos céus. E agora reina como Cristo, encarnado no céu, sendo claramente distinto da igreja aqui na Terra. Joia. Então, percebam, essa daqui é uma figura de linguagem. Sabemos que somos o corpo de Jesus na Terra, sim, mas
a gente não deve apenas pegar esse ponto isolado e dar aqui um destaque, eu diria, para nós, como se fôssemos os únicos, como se fôssemos apenas os exclusivos, porque é isso que o catolicismo faz, e aqui onde tem, eu diria, né, um grande problema, tá bom? Então, continua o próximo parágrafo, minha irmã, por gentileza. É espírita também, né? Como, Júnior? Uma ideia espírita também, né? Encarnação contínua. Eu não sei te dizer se seria uma ideia espírita, Júnior, mas, assim, é uma ideia, eu diria, muito exclusivista, né? Muito exclusivista, sabe aquela ideia exagerada, além da medida, que a Bíblia, na realidade, a proposta do catolicismo aqui é eles serem exclusivistas, né? É eles pegarem algo e falarem assim, aqui só somos nós. Esse é o ponto, né? Então, é por essa razão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós sabemos que nós somos o corpo de Jesus na Terra, mas não somos o único corpo de Jesus na Terra. Não somos exclusivos. Aí onde entra a maturidade, mesmo sabendo que há uma livre interpretação do texto sagrado, no sentido assim, cada pessoa fará a sua interpretação, e aqui, deixa eu abrir aspas, irmãos, o que difere a Igreja Batista da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Metodista, da Anglicana, da Luterana? É porque é o seguinte, a interpretação bíblica, ela é única. Isso nós aprendemos bastante na matéria de hermenêutica. No entanto, dentro da nossa hermenêutica, vamos fazer a seguinte leitura. Há uma leitura batista. Há uma maneira de se fazer essa interpretação, em que nós, batistas, pendemos para isso. Os presbiterianos, para aquilo. Pastor, mas há uma grande diferença? Não há uma grande diferença, eu diria assim, que nos divide. Não. Mas são leituras, né? Os luteranos, eles têm uma leitura luterana. Então, percebo, a interpretação bíblica ela é única, e deveria ser única para todos. Por outro lado, essa interpretação, como nós lemos ela? Como nós entendemos ela? E é por isso que no seminário teológico é importante a gente aprender com várias frentes. Porque, irmãos, lembra que na matéria de pneumatologia nós falamos bastante que o movimento pentecostal e o movimento avivado ajudou os nossos irmãos históricos a compreender melhor essa questão dos dons, a compreender melhor essa questão da atuação do Espírito Santo e da manifestação do Espírito Santo na igreja contemporânea. Então, os nossos irmãos históricos e reformados, que se permitiram aprender com os irmãos pentecostais, eles cresceram. Ora, falando, olha, aqui a gente precisa realmente fazer que nem os nossos irmãos pentecostais. E algumas outras coisas também eles crescem, dizendo, aqui nós não podemos fazer que nem nossos irmãos pentecostais, porque nós enxergamos que eles estão errados nesse ponto. Eles estão exagerando, por exemplo, na questão da emotividade. É uma questão curiosa. Mas percebam, a gente, ouvindo as várias leituras, a gente vai aprendendo, meus irmãos, porque nós estamos num processo de crescimento. Essa ideia de que a gente sabe de tudo não é verdade, né? E eu gosto dessa interação. Por isso que o seminário teológico ele é importante ter uma interação dentro daquela linha ortodoxa, né? Então, onde você tinha parado, Beatriz? Você já começou a ler outro parágrafo? Não. Não, né? Então, cada uma das metáforas, leia para nós outro parágrafo, por gentileza. Cada uma das metáforas usadas para referir-se à igreja pode ajudar-nos a apreciar mais da riqueza do privilégio que Deus nos deu, tornando-nos parte do corpo da igreja. O fato de a igreja ser como uma família deve aumentar o nosso amor e a nossa comunhão mútuos. A ideia de que a igreja é como a noiva de Cristo deve incentivar-nos a lutar por mais pureza e santidade, também para que cresça em nós o amor de Cristo e a submissão a Ele. A imagem da igreja como ramos de uma videira deve levar-nos a descansar nele inteiramente.
A ideia de uma colheita deve incentivar-nos a continuar a crescer na vida cristã e a obter tanto para nós como para os outros os nutrientes espirituais adequados para o crescimento. A figura da igreja como um novo templo de Deus deve aumentar a nossa consciência da presença de Deus, que está no nosso meio quando nos reunimos. O conceito de igreja como sacerdócio deve ajudar-nos a ver mais claramente o prazer que Deus tem no sacrifício de louvor, nas dádivas que oferecemos a Ele. Veja Hebreus 13, versículo 16. A metáfora da igreja como corpo de Cristo deve aumentar a nossa dependência mútua e a nossa apreciação da diversidade de dons no corpo. Muitas outras aplicações poderiam ser tiradas dessa e de outras metáforas da igreja, listadas nas Escrituras. Meus irmãos, eu particularmente achei magnífico esse ponto. Eu coloquei até assim no meu livro, eu escrevi fantástico, ponto de exclamação. Pregar sobre isso, ponto de exclamação. Essa ideia do Gruden aqui, né, sobre essa construção das metáforas, lembra? Foi aqui que nós tínhamos parado na última aula, né? Dando uma síntese apenas. Mas olha só que frases lindas. O que vocês acharam desse parágrafo? Olha que parágrafo rico, meus irmãos. Que parágrafo maravilhoso. Ou seja, quando a gente foca só num ponto para justificar a nossa leitura envesada, porque o que a Igreja Católica faz, irmãos? É uma leitura de apropriação. Nós somos a igreja verdadeira. Logo, quem não está conosco não é igreja verdadeira. Nós somos o corpo de Jesus. E a gente sabe que isso não é verdade. Que não é para ser assim. E aqui, nessa explicação, né, quando ele define melhor cada ideia e cada metáfora, eu achei maravilhosa. Querem fazer algum comentário sobre o texto que lemos? Alguma Tem dúvida? rebanho também, né? Hã? Tem rebanho também. Não entendi, Fê. A metáfora rebanho também. Ah, sim, como igreja, né? Uhum. Sim, exatamente, né? Exatamente. Então, beleza, meus irmãos, podemos prosseguir? Podemos? Então, vamos prosseguir aqui no nosso livro, né? Agora, a igreja e Israel, meus irmãos, a igreja e Israel. Vamos lá, a igreja é Israel? O que vocês acham? A igreja é Israel? Israel é a igreja? Qual é a opinião de vocês? Não. Não. Não? Igreja é igreja, Israel é Israel. Também acho que não. Acho que nunca foi, né? Então, agora vamos fazer duas leituras aqui. Vamos fazer uma leitura pela espiritualidade, tá? Vamos fazer uma leitura física e uma leitura espiritual, tá? Vou tentar explicar para vocês o que eu quero dizer. Quando a Bíblia fala sobre a primogenitura, né? Lembra? O grande Messias viria de que tribo, irmãos? Qual é a tribo do mestre? Judá. Judá. Mas vem cá, dos filhos de Jacó, Judá era o primogênito? Interessante, né? Interessante. Rubem, né? Então, é Rúben, depois Judá. Simeão, Simeão, depois vem Judá. depois... Zaca. Não, Levi, depois Né? Depois é. Judá. Opa, peraí, pelo amor de Deus, Judá é o quarto. Então, a gente entende que a primogenitura... Bom, a gente está falando aqui já de eleição, né? Mas a primogenitura espiritual do rei dos reis caiu sobre Judá. Ponto. Pastor, me explica. Vamos admitir que isso faz parte da eleição de Deus. Mas vamos entendê-la um pouco. Biblicamente, temos a primogenitura espiritual e temos a primogenitura física. Quando Jacó é separado por Deus, pode ver que ele foi separado no lugar do seu irmão. Seu irmão nasce primeiro, mas Deus quis separá-lo. Ele foi o eleito a receber a primogenitura espiritual. Não nasce Esaú e Jacó? Nasce primeiro Esaú. Ele era o primogênito. Mas a primogenitura espiritual e física repousou sobre quem? Sobre Jacó.
Foi uma eleição direta de Deus. E no caso dos filhos de Jacó, a gente entende, fazendo um estudo bíblico, que a primogenitura espiritual caiu sobre Judá. Mas a primogenitura física cai sobre Efraim. Quando a gente vê, por exemplo, o desfecho, né, dos patriarcas, e principalmente ali no livro no Pentateuco, e depois, quando eles conquistam a terra, podem ver que Siló, que é a capital religiosa, logo depois que eles conquistam Canaã, está dentro de Efraim. E Israel, muitas vezes no Velho Testamento, é chamado não de Israel, mas é chamado de Efraim. E quando a gente faz a leitura da primogenitura física, ou seja, aquele que iria representar fisicamente, né, no caso, as bênçãos físicas, foi para Efraim, não foi para Judá. Olha que curioso, né? Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Num primeiro momento, agora vamos... Então, eu falei isso só para abrir o leque, né? E agora vamos para Israel. Israel, povo de Deus, era um povo eleito? Era. A igreja é um povo eleito? É. Mas dá para falar que a igreja, ela é Israel? Entenderam? Percebam? Olha como as coisas, elas podem ser mal interpretadas. Porque... Por essa razão que muitos cristãos hoje ficam dizendo que quem é judeu já está salvo. Olha quanta tolice. Tem nada a ver. Caifás era judeu e nem por isso, né, tá na graça. Então, percebam, essas leituras, essas leituras erradas, como o Júnior falou, né, Júnior? Como que é? A leitura, Júnior, que você falou, livre interpretação, que vai gerando umas heresias monstruosas, né? E é legal a gente entender que assim como Deus escolhe Israel, mas esse Israel tinha que caminhar segundo a vontade de Deus para ser o verdadeiro Israel de Deus, assim é a igreja. A igreja, ela recebe uma graça especial, ela é o Israel espiritual, sim, mas não tem nada a ver com o Israel físico. Estão entendendo? Sim. Na mesma semelhança de Judá com também Efraim, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, por causa... Olha só, Efraim não está lá em Apocalipse. Aquelas tribos que serão chamadas por grande avivamento, a tribo de Efraim não está lá. E por que nós entendemos? Porque Efraim, num primeiro momento, era o representante da primogenitura física, mas depois eles se afastam. Lembram que depois, quando há a divisão do reino, e aí vira a tribo do norte, eles se esquecem de Deus. E ali eles viram até um sinônimo daqueles que se desviam e não voltam nunca mais. Então percebam como é perigoso, né? Fala Tomé e depois o Júnior. Diga, Tomé. Eu ia fazer a pergunta dessa outra perspectiva que o pastor falou, se a gente era considerado Israel, que tem pessoas que falam, né, que a gente é o novo Israel de Deus, ou não sei essa terminologia, porque assim, eu vejo que, por exemplo, segundo Hebreus, se eu não me engano, as coisas que aconteceram antes de Cristo eram apenas sombras das futuras, né? Então, exatamente. Quando Cristo veio, tudo se cumpriu nele. Aí Paulo fala, então não há mais judeu e nem grego. Exatamente. Então eu acho que só tem dois tipos de pessoas, ou vamos colocar três, vai. Tem os judeus, os gentios e a igreja, que a igreja é composta por judeus convertidos e por gentios convertidos. Só concluir na linha de raciocínio, Juliano, antes de você falar, e de fato, Tomé, mas poderíamos dizer que a igreja representa o Israel espiritual? Sim, não é um problema. É a continuidade. Só o problema é que essa leitura livre quer dar uma ideia errada, mais humana, mais de propriedade humana, de conquistas humanas, Tomé. E é esse o problema. E que o Novo Testamento não dá margem para isso, porque por isso que a igreja é esse momento único, né, na história. Quando Deus estabelece o projeto igreja, era o mistério que estava oculto, que agora veio e se manifestou,
E agora é a agência do reino de Deus para a salvação de judeu, de grego, de gentil, de pagão, de todo mundo. Ou está salvo ou não está salvo, né? E aí tem a ver com o que você acabou de dizer, Tomé. Mas percebam o quanto as pessoas elas fazem uma leitura errada. Agora, essa leitura errada, Tomé, ela tem sido feita nesses últimos 70 anos, sabia? Sabe por quê, irmãos? Porque antes desses 70 anos, os judeus no mundo, eles eram muito perseguidos. E depois de 1948, que eles voltam para o Estado de Israel e começam a prosperar, o que tem de protestante querer virar judeu, mas não é porque está querendo virar judeu, porque se importa com os judeus, é porque quer flertar com a riqueza dos judeus, quer também desfrutar das bênçãos financeiras. Mas antes de 1948, você não via essa inclinação. Cristãos maduros sabiam fazer uma leitura adequada. Os judeus sempre foram um povo especial na terra, porque, querendo ou não, eles estão dentro dessa linhagem humana, tem uma característica, mas se eles não se converter, eles estão fora da graça também. Há uma historicidade, sim, nós não podemos negar, porque é um privilégio, sim, você pertencer a uma linhagem, mas isso não é exclusivismo. Mas pode ver que antes de 1948, principalmente na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, ninguém queria flertar com os judeus, porque se flertasse com os judeus, ia lá para os campos de concentração. Mas depois que o mundo teve olhos para os judeus, e foi legítimo mesmo, porque o que o Hitler fez foi um massacre, uma chacina em massa. Então, os judeus agora, depois de 1948, eles prosperaram, enriqueceram, se tornaram protagonistas muito mais ousados no mundo, e aí os crentes querem flertar. E aí começam a ter práticas dentro da igreja cristã, com práticas totalmente judaicas, que é uma besteirada total. Não tem sentido nenhum. Uma coisa é nós aprendermos a cultura judaica, a tradição judaica, vermos aonde podemos enriquecer a nossa fé cristã, e outra coisa é aplicarmos práticas judaicas dentro da fé cristã. A gente está praticando os pecados dos Gálatas e está sorrindo. É uma loucura, né? Então diga, Júnior. Não, é nessa perspectiva aí que você bem falou, e o Tomé, a verdade é que o espiritual, e inclusive, a linhagem é pela fé de Abraão, é espiritual. E tem muita gente, até crente, enviesado, que acha que está defendendo Israel como uma questão física, né? Exato, não tem nada a ver. Jesus falou que até dessas pedras ele pode suscitar filho de Abraão para judeu. Exatamente. Falou também para Zaqueu. Exato. E Júnior, olha só. Biológica, não, é pela fé. Claro. Nós temos, assim, uma certa defesa por Israel natural, porque é um país, claro. Se qualquer país do mundo, amanhã, por exemplo, a gente vai defender os habitantes da Coreia do Norte, porque lá é uma autocracia. Claro. A gente não quer que aquele pensamento totalitário continue escravizando os habitantes da Coreia do Norte. É uma coisa horrorosa aquilo. Por outro lado, se os Estados Unidos, por exemplo, for atacar a Coreia do Norte por um motivo ou outro e destruir, a gente vai ser contra. São pessoas, né? Agora, nós defendemos Israel pelo fato da maneira em que o mundo, principalmente islâmico, os radicais, não são todos, querem destruir Israel. Está no Estatuto de Criação, por exemplo, desses grupos terroristas, e até mesmo do Irã. Né, depois da Revolução Iraniana, faz parte da história deles a destruição de Israel. Somos contra isso. Sim. Mas também nós não queremos, não é porque, por exemplo, o Afeganistão, eles predominam ali os grupos, né, muitas vezes muçulmanos, que a gente vai querer a destruição deles. Se qualquer grupo for contra os afegãos e fazerem atrocidade, está errado, são seres humanos, né? Sim. Mas é isso que você falou, Júnior, tem uma visão doente. O povo de Deus se tornou um povo que não conhece Bíblia, né? Então, sim. Né? Leia para nós, Júnior, então, agora esse slide, Israel e a igreja, né?
O autor ele vai trabalhar bem sobre esse ponto e vai dar uma esclarecida, e aqui ele vai mostrar duas teorias muito interessantes sobre, sobre esse posicionamento, né? Leia para nós, por gentileza. A posição dispensacionalista, teoria, dois planos distintos, um para a igreja e outro para Israel. Dispensacionalista progressista, sem distinção entre a igreja e Israel. A igreja é a primeira etapa para o estabelecimento do reino milenar. Evangelicalismo. A igreja inclui tanto os salvos do Antigo Testamento como os do Novo Testamento em uma só igreja, ou no corpo de Cristo. Nosso querido irmão Gruden, ele vai explicar no seu livro o que seriam isso, né? Deixa eu só continuar aqui passando o slide, aí a gente já volta, eu volto para tentar explicar para vocês. Só mais um minuto aqui, deixa eu só pegar o slide aqui. Vamos lá. Bom, a igreja e o reino de Deus, né? Bom, opa, peraí. Ah, não, faltou esse slide aqui antes disso. Leia para nós, Júnior. A igreja e o reino de Deus, esse slide. Ok. O reino é, primeiramente, o governo dinâmico, ou o domínio real de Deus, e, derivando dessa ideia, a esfera na qual o domínio é experimentado. Na linguagem bíblica, o reino não é identificado com seu súdito. Eles são o povo do domínio de Deus, que adentram o reino. Nele vivem e por ele são governados. A igreja é a comunidade do reino, mas nunca o reino em si. O discípulo de Jesus pertence ao reino, assim como o reino pertence a eles. Todavia, eles não são o reino. O reino não é o domínio de Deus. A igreja, o reino não é o domínio de Deus. A igreja é uma sociedade de homens. Aqui o que ele está fazendo é tentar traçar uma distinção para a gente não cair em nenhuma leitura errada, por exemplo, como os romanistas. A igreja, ela faz parte do reino. Ela não é o reino em si. Inclusive, irmãos, eu me lembro, né, que o professor Maurício comentava no seminário que um dos motivos pelos quais, na Idade Média, a Igreja Católica se enveredou para aquele período de domínio, né, de controle absoluto, porque quando a gente estuda um pouco a Idade Média, ela começa ali por volta do ano 500, 400 e pouco, 500. E ela vai até a Reforma Protestante, meus irmãos. Quando a gente começa a avaliar, são 1000 anos de história. 1000 anos de história, irmãos, não são 100 anos. Perceba, quando a gente fala, por exemplo, da ditadura militar, que foi aqui, ó, foi ontem, algumas dezenas de anos, é ontem, né, como história. Quando a gente começa a pensar que aqueles movimentos, os monasticismos, os monastérios, principalmente os beneditinos, eles começam, né, ali a levar o evangelho da forma deles, e eu quero até ensinar para quem ainda não fez história eclesiástica. Meus irmãos, olha só que interessante. Logo ali, nos primeiros séculos, quando o cristianismo chegou, por exemplo, entre os francos, o rei Franco, ele aceitou a fé cristã. E naqueles dias, logo depois, né, da igreja primitiva, logo naqueles dias em que o cristianismo se tornava religião oficial do Império Romano, alguns povos bárbaros começaram a ser evangelizados. E quando eles eram evangelizados, e um exemplo disso é os francos, o rei Franco, quando ele se converte, quem se converteu junto com ele? Todo o reino dele. Então, as conversões, ali no século IV, no século V e em diante, era o seguinte, o rei se converteu, todo mundo agora é cristão. Contam-se até uma história muito curiosa que eu aprendi com um professor de história, que ele disse o seguinte, que eles se batizavam, os soldados, mas a mão ficava para fora. Aí você fala assim, mas batismo esquisito, né? Era porque, irmãos, era o seguinte, tá rindo, né, irmã Elisângela? Por que você acha que a mão ficava para fora, os soldados, irmã? Pode falar, tá rindo, né, irmã Elisângela?
Não, eu já ouvi já algo do tipo. Eu não vou falar para mim não falar Não, mas o que coisa você acha que é? errada. Pode falar, não tem problema. Não, vocês não fizeram a aula ainda, mas, né? O que você É que aprendeu? tava se convertendo, mas também tinha a possibilidade de errar, né? Mais Pode ou ser menos espada isso. sem dor. É exatamente isso. Olha, é tipo assim, Senhor, eu me converto, eu sou todo meu, mas a minha mão, se precisar matar, eu mato. Porque, olha só que doideira, irmãos, a gente tem que lembrar, por isso que é difícil a gente julgar o passado pelos critérios de hoje. E é verdade, irmãos. Até mesmo as cruzadas, irmãos. As cruzadas foi um absurdo e uma aberração, eles erraram. Mas nós não estamos lá naquele período. Qual era o período das cruzadas? Tem um contexto. Então, a gente só consegue entender um pouco a cabeça do porquê eles fizeram as cruzadas quando a gente começa a entender o contexto pelos quais eles viviam e começamos a fazer um estudo mais aprofundado do sofrimento deles. Aí a gente começa a compreender. Não é que a gente vai endossar, mas a gente começa a compreender. Então, a gente abaixa a guarda. Porque hoje o nosso contexto é inadmissível. Mas e aquela época? Então, voltando lá para o rei Franco, os soldados se batizavam dessa forma, literalmente dizendo: a minha mão estará a serviço da guerra. Então, se eu matar, me perdoa, Deus. Era mais ou menos isso. Era uma falta de sabedoria. Porque ele se batizou por inteiro. Só que eles não tinham essa maturidade do que soldados, eles estão para defender um país. Mas como agora um rei cristão vai mandar matar pagão? Não combina, né, irmãos? Fica estranho, né? Mas isso tudo é falta do quê? De profundidade nas escrituras. Porque hoje, por exemplo, nós não temos o nosso exército. E no nosso exército não pode ter um general que seja cristão, piedoso. Não, porque se ele é cristão, ele tem que abandonar o exército. Perceba, esse diálogo, eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de entender, mas a gente vai trabalhar esses dilemas em ética, que são dilemas reais que a gente tem que trabalhar. Né? Um policial, se ele se converte, então ele tem que abandonar a guarda? Não necessariamente, ele tem que abandonar aquilo que é errado. Mas ele é um mensageiro de Deus para proteger as pessoas. Pode ver que Paulo vai falar isso em Romanos. Então, isso é muito interessante. Outro detalhe, irmãos, olha que interessante. Nesse período também da igreja, logo depois que ela se torna institucionalizada, nós hoje não batizamos como rito de iniciação, não é uma das primeiras coisas? Nesses dias ali, século 300, 400, 500, se deixava para batizar na última, perto de morrer. Por quê? Eles tinham a ideia seguinte: eu tenho que batizar e não posso pecar mais para ir para o céu. Então, muitas pessoas, o próprio Constantino, ele é batizado perto da hora de morrer. Porque se eu me batizei e eu continuo pecando, vai que Deus não me recebe. Eles tinham uma ideia errada. Essas ideias erradas vão entrando dentro da igreja, e dessas ideias erradas, essas são as menores, viu, irmãos? O Júnior vai explicar. Eu acreditava que a salvação, o batismo era parte da salvação, né? Fazia parte, Você vê que faltava o entendimento, né? Porque, lembra, irmãos, no primeiro momento, a igreja, a porta de entrada para a fé era o novo nascimento. E quem nasce de novo entende que ele peca agora não mais por prática, ele peca por acidente de percurso. Mas depois que a igreja se torna uma instituição, apenas uma religião a mais, o batismo vira quase como um gesto de redenção. Então, olha só que interessante, né, irmãos? Isso daí vai permanecer durante muito tempo. Então, agora, voltando aqui, a igreja e o reino. A gente tem que entender que a igreja, ela está no reino. Ela não é o reino. Aí, como eu dizia, desde a Idade Média, que a Igreja Católica nasce literalmente na Idade Média, ela começa a ser formada ali por Leão I e depois por Gregório I, que são os dois considerados dois papas principais que vão dar o empurrão, né, para o catolicismo romano.
Mas olha só que interessante. Durante esses 1000 anos de domínio, eles achavam que eles estavam em que período, irmãos? Que eles estavam no milênio. Por isso que eles tinham um controle tão absoluto de tudo. Por quê? Passaram-se 400 anos, a igreja continua dominando. 500 anos, a igreja continua dominando. A igreja manda nos reis. A igreja dita todas as coisas. A igreja é o centro de cultura. Por isso que quando se estabeleceram as cruzadas, eles foram fazer as cruzadas, achavam que Deus estava mandando mesmo, porque durante muitos séculos eles estavam dominando no mundo e tinha aquela ideia do milênio. É como se estivéssemos vivendo o milênio. Estão entendendo? Olha só como que fica mais claro, né, a leitura da história quando a gente entende que quando a gente se encaminha para algo errado, achando que a igreja é o reino. Percebam, o que eles estavam querendo dizer na Idade Média? A igreja é o reino. Porque nós dominamos. E quem não está com a igreja está contra a igreja. Interessante, não? Terminou em 1453, né, com a queda de Constantinopla, né, a Idade Média. Historicamente, né, Júnior? Historicamente, né? No sentido histórico, né? Para fazer o corte, né? Mas a gente poderia dizer que espiritualmente foi com a reforma, né? Então, mas eu digo assim, pela história... Historicamente, pela história. A queda de Constantinopla, né? Com a conquista, né, dos turcos otomanos, né, em Constantinopla. Isso aí. É uma matéria... Irmãos, não é querendo falar não, né, Júnior? História eclesiástica é uma delícia, porque a gente olha para as doutrinas que a gente está aprendendo agora e a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor os erros ao longo desses 2000 anos. Então, assim, mas lá para frente a gente chega lá, né, Júnior? 1453 e a reforma em 1517, né? Foi em novembro, parece. Outubro, 31 de outubro, né? Outubro, 1517, né? Isso aí. Então, tudo bem aqui, a igreja e o reino, ficou claro, irmãos? Então, pode ver, né? O reino é maior. Pode ver que Deus, quando separa Abraão, Abraão já estava vivendo no reino. Os patriarcas já estavam vivendo no reino. Aí Deus separa agora as 12 tribos de Israel, eles já são mensageiros do reino. O reino de Deus agora tem uma monarquia, eles estão vivendo no reino. O reino é dividido, o reino ele é pulverizado, o reino é levado para a Babilônia, faz tudo parte do reino. E aí vem Jesus. E aí o projeto de Jesus com a igreja. E aí, então a igreja, poderíamos dizer, o próprio Gruden vai chamar, que a igreja ela é guardiã do reino. Essa palavra do Gruden é lapidar, é maravilhosa. E é verdade, irmãos, olha o que a gente está fazendo aqui. O que é ser uma igreja bíblica, escriturística, cristocêntrica? É guardar o reino. De que forma? Pelas escrituras, por uma verdadeira piedade, respeitando as igrejas como elas são e fazendo o nosso papel na história, né? Tá bom? Então, pode falar, Júnior. Toda essa história, a igreja que começou lá da igreja primitiva, ela manteve a sua identidade. Durante os anos, você acha que ela não perdeu essa identidade? E muito, e está perdendo a identidade por conta da cultura, da secularização? Eu diria, Júnior, que historicamente nós sempre passamos por esse processo, Júnior. Em cada período, né? Esse é o desafio de cada geração, sabe, Júnior? Por exemplo, né, hoje eu fiz uma oração pedindo, né, Senhor, não, aliás, foi ontem, me ajuda a ser relevante para a minha geração, como foi Davi para a sua geração. Perceba, Júnior, que Davi, ele foi alguém que não seguiu o exemplo errado de Saul, ele poderia ser um novo Saul, ele não foi, e a Bíblia lá em Atos vai falar que ele serviu a sua própria geração. Os apóstolos, diferente de Davi, não foram monarcas, mas foram autoridades de Deus na terra. Para quem? Para os judeus e depois para os gentios, não foi isso? Pode ver que eles são, né, os receptáculos da última revelação. Os apóstolos são esses últimos profetas que recebem, ou eles, ou debaixo da autoridade deles, a última revelação. E eles foram uma autoridade gigante. Aonde? Para essa nova história que se formaria, que é a história da igreja. Agora, olha que interessante.
eles não eram monarcas, eles eram pessoas simples, alguns revolucionários, e eles foram úteis para a sua geração. A igreja primitiva tiveram suas grandes frentes, mas podem ver que em cada período da história eles passaram por tentações, passaram por lutas, né? No momento em que a igreja se une ao Estado, houve ali uma nova secularização, né? Pode ver que agora, eu diria que o grande engodo de Satanás foi o quê? Corromper essa igreja, que se manteve na doutrina apostólica, agora com poder estatal. Então, Júnior, em cada período da história, eu diria, o povo de Deus ele é tentado por uma coisa. Ora, né, depois da Reforma Protestante, a gente teve os humanismos, né, os iluminismos, a racionalização. Hoje nós temos a racionalização, nós temos a liberdade excessiva. Então, perceba, temos a secularização. Então, assim, tudo isso vai nos tentando. É por isso que a gente entende que cada cultura, cada geração, cada grupo, de uma forma ou de outra, ele vai ser tentado, né? Pode ver, hoje nós convivemos e flertamos com a corrupção como algo normal, né? E virou algo normal, normatizou, né? E a gente não tem, assim, aquele critério tão elevado, né, sobre essa questão, principalmente brasileiros. É um erro nosso, né? Por quê? Porque a gente está inserido num contexto de tanto erro, de tanto exagero, que o jeitinho brasileiro é uma solução, né? Então, assim, é algo que nos atinge hoje, sim, mas em cada período da história da igreja, os nossos irmãos passaram por algo semelhante. Por exemplo, né, você vê que na Reforma Protestante, pouco tempo depois, essa igreja ela prosperou muito também lá na Europa. E por causa dessa prosperidade, eles baixaram a guarda. Então, cada período da história teve uma tentação, Júnior. Então, é difícil a gente mensurar, sabe? Entendeu? Mas a igreja, não, por exemplo, nesse desafio, nesse processo, se ela procurar ser mais conservadora, pelo menos da essência da fé cristã, você acredita que ela pode guardar mais esse Sim, não. mais genuína, porque Sim. ela muitas vezes ela quer agradar a cultura prevalecente, mundana, e ela vai perdendo a sua característica, a sua identidade. Sim, não tenha dúvida, exatamente. Agradar o mundo, né? Por isso, Júnior, você vê, Júnior, como é difícil, né? Como é difícil a gente caminhar com equilíbrio, né? E aqui, por isso que nós precisamos uns dos outros, né, Júnior? Por isso que nós precisamos de bons líderes, boas referências, pessoas que saibam nos conduzir. A gente precisa disso. Não tem como ser um cristão autônomo, uma igreja autônoma. Sim. Precisamos, né? Porque, assim, somos tentados, né? Por exemplo, nós como brasileiros hoje, a nossa tentação hoje é diferente de uma igreja, por exemplo, lá da África, que ela é tentada, né, pelos muçulmanos. A dificuldade deles é serem cristãos piedosos em virtude dos muçulmanos opressivos. O nosso problema aqui é a gente ser piedoso em meio a tanta liberdade. Sim, né? sim. Então, que você vê, por isso que a gente precisa realmente ser ministrado, ser ajudado e continuar aprendendo uns com os outros, né? Porque aquele texto lá da carta às 7 igrejas, de Laodiceia, ali é uma chamada para esse contexto. Porque Sim. Cristo de fora, a igreja está colocando Cristo de fora, porque está admitindo muita coisa e a essência do evangelho está deixando de fora. Exatamente. Né? Então, meus irmãos, vamos parar por aqui para não ficar uma aula muito grande. A gente gastou muito tempo na primeira aula, né? Você vê os nossos debates, eles acabam sendo bem interessantes aqui, e eu faço questão de tentar esclarecer o máximo possível. A gente vai ter que dar uma corrida. E mais alguma pergunta, meus irmãos? Não? Então, podemos fechar esse bloco para ir para o último bloco? Né? Para a gente, né, tentar acabar mais cedo, tá bom? Então, vou fechar aqui e a gente vai para o último bloco, tá bom?